Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amados ouvintes, lemos aqui na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12. Estamos falando sobre eleição, predestinação e revelação. Já falamos em outras programações sobre a eleição e sobre a predestinação. Nesta programação, vamos comentar um pouco sobre a revelação. Fazendo um breve resumo sobre esses 3 tópicos, a eleição, como sabemos, mostra a nossa origem, mostra de onde viemos. E a predestinação mostra para aonde estamos indo. E a revelação mostra onde estamos e quem nós somos. Estamos em Cristo e somos filhos de Deus. Agora, tomando aqui o exemplo do apóstolo Paulo, que foi o apóstolo enviado por Deus aos gentios, ele falando nesta carta aos Gálatas, na escritura que lemos no início deste programa, ele dizendo que o evangelho que ele nos anunciou, ele não tinha aprendido de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Agora, irmãos, isto se torna um paradoxo. Por quê? Porque Paulo era um homem muito inteligente, muito instruído no judaísmo. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos maiores ensinadores daquela época. E agora veja, Paulo, sendo um grande homem, ali ele ia a caminho de Damasco, com toda a teologia atrás de si, em cima daquele cavalo, em cima daquele poderio, amados. Então Paulo teve que cair. Uma luz o derrubou. Ele teve que descer daquele cavalo. Ele teve que perder aquele conhecimento teológico que ele aprendeu com Gamaliel. Ele teve que se esvaziar do conhecimento humano para que Deus pudesse abrir os olhos de Paulo pela revelação. Então, Paulo, quando era um religioso, ele estava contra Jesus Cristo. Com todo o conhecimento teológico do judaísmo que ele tinha, ele estava perseguindo a Jesus. Quando ele olhou para aquela luz, ele disse: "Quem és tu, Senhor?" E Jesus disse da luz: "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Então Paulo teve que se abster, meu irmão, de todo o seu conhecimento humano, para que assim Deus pudesse revelar para Paulo as grandezas do Evangelho. E isto mostra para nós que a palavra de Deus, que o Evangelho não é por conhecimento humano,
mas é pela revelação que Deus, que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E muitos hoje estão buscando a Deus pelos estudos, pela teologia, e estão ficando cada vez mais distantes de Deus. Não podemos encontrar a Deus por conhecimentos humanos. Não. A sabedoria humana, meu irmão, não nos leva a Deus. O que nos leva a Deus é a revelação dada pelo próprio Deus. Vejam, Jesus disse em São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então, não podemos ter o conhecimento da palavra, isso precisa ser entendido por nós, que não podemos ter o conhecimento da palavra por sabedoria humana. Não há nada que o humano possa fazer. É Deus quem precisa nos revelar. Agora, veja, meu irmão, mais um paradoxo aqui nesta escritura. A Bíblia diz em Mateus 11, verso 25, que os sábios e os entendidos não conhecerão a palavra, está oculto dos sábios e dos entendidos. E em Isaías, capítulo 35, no verso 8, diz: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Veja que paradoxo. Os sábios e os entendidos errarão, mas os loucos não errarão. Sabe por quê, meu irmão? Porque a revelação não é por conhecimento humano. Agora, falando sobre esse assunto, nós temos duas linhas de conhecimento hoje, das quais se originaram ali no Jardim do Éden. Nós temos a revelação, que é Deus mostrando o que realmente é a sua palavra. E nós temos a interpretação, que é a teologia, que é o mundo religioso tentando entender a palavra, tentando interpretar a palavra. Veja, o que é o universo? Ninguém nunca foi em Marte, em Júpiter, nas estrelas. Tudo que nós temos nos livros científicos, astrológicos, são interpretações do que é o universo. Mas ninguém nunca foi lá. Por mais que o homem diz que foi na Lua, né? Mas mais do que isso, ninguém foi. Então, assim são os estudiosos da palavra de Deus hoje. Eles estão interpretando a palavra conforme as suas próprias concupiscências. E lá no princípio, nós tivemos ali os primeiros cultos, os primeiros adoradores, Caim e Abel. Agora, Abel teve a revelação de que o que ocorreu no Éden ali, que a queda, ela foi provocada, não foi por uma fruta no literal, mas foi um ato sexual que causou a queda. E Abel teve esta revelação de que foi carne e sangue no pecado, e que somente o sangue, somente uma vida agradaria a Deus. E Caim teve uma interpretação, meu irmão, do que o Éden, do que aquilo que aconteceu no Éden foi uma questão de fruta mesmo, literal, de que Eva talvez tenha comido uma maçã, um figo, uma melancia,
seja lá qual fruto, um pêssego. Então Caim trouxe a sua adoração baseado naquela interpretação que ele teve. E Abel veio adorar a Deus pela revelação que Abel teve. E Deus recebeu o culto de Abel, que foi feito por revelação. Mas Deus não recebeu o culto de Caim, que foi feito pela interpretação. Ora, se Deus não recebeu o culto de Caim, meus irmãos, que foi feito belo, muito bonito aquele culto, muito aprazível aos olhos, mas não tinha revelação. Deus não está pedindo adoração por beleza, Deus deseja adoração por revelação. Agora, quem pode revelar? É uma semente, meu irmão, é algo que Deus tem colocado diante de cada um de nós. Vejamos ali em São Mateus capítulo 16, Jesus pergunta aos seus discípulos, verso 13 em diante, e chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Isto era o que a teologia, o que os fariseus estavam interpretando. Meu irmão, preste atenção, tenha a revelação da palavra nesta hora. Isto era a interpretação. Eles estavam deduzindo que Jesus era João Batista, outros diziam que Jesus era o Elias, outros diziam que Jesus era Jeremias, ou um dos profetas. Esta é a interpretação. Agora, Jesus perguntou para a sua semente, ele perguntou para os revelados, ele perguntou para os discípulos que tinham semente de revelação. Que maravilha! O verso 15, disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo. Olha, meus irmãos, os fariseus estavam dizendo, ele é João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas, mas a semente eleita, a semente de Abel ali, a semente de Adão, a semente de Sete, que Abel morreu, né? Diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Quem tinha revelado aquilo para Pedro não foi carne e sangue. Pedro viu o sobrenatural, Pedro viu além da carne, Pedro viu além do humano. Aqueles fariseus estavam olhando para a carne de Jesus, eles tropeçaram na aparência, mas Pedro olhou dentro daquela carne e viu que ali dentro daquele corpo flácido, daquele corpo franzino, o qual não tinha parecer nem formosura, ali dentro estava o Cristo, ali dentro estava Deus naquele corpo. Pedro viu isso. No verso 18, Jesus disse, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu irmão, que pedra é esta? Agora veja o ponto que eu queria mostrar para vocês. Veja, a igreja romana interpretou esta escritura dizendo o nome de Pedro, quer dizer pedrinha, Petros. Então eles pegaram, arrebataram, eles mataram a Pedro, crucificaram a Pedro de cabeça para baixo,
Depois pegaram o corpo de Pedro, fizeram um túmulo e construíram a Basílica de São Pedro em cima dos restos mortais de Pedro, dizendo, interpretando esta passagem de Mateus 16, dizendo que Jesus mandou fazer a igreja em cima de Pedro, meus irmãos. E ainda alegando eles que Pedro foi o primeiro Papa. Agora, meu irmão, se você é um católico, um irmão católico, eles alegam que Pedro foi o seu primeiro Papa. Agora, se Pedro foi o primeiro Papa, meu irmão, Pedro foi casado, porque a Bíblia fala sobre a cura da sogra de Pedro. E só tem sogra quem tem mulher. Então, se Pedro foi o primeiro Papa, por que que os outros papas, por que que os padres não casam, meu irmão? Então, eles tiveram esta interpretação de que a igreja deveria ser construída em cima de Pedro. Mas aquela pedra da qual Jesus estava falando era a revelação, era a pedra de esquina. A igreja de Deus, ela foi construída em cima desta pedra. Qual é a pedra? Ele é a principal pedra da esquina, Jesus Cristo. Então a igreja de Deus, ela foi edificada em cima, através da revelação de Jesus Cristo. Agora, Cristo é a palavra, meu irmão. E você deve entender, você deve ter este conhecimento que toda revelação, toda pregação deve ser em cima da palavra. Israel, lá no passado, o sacerdote tinha um cinturão do qual ele ficava vestido nos seus ombros, e aquele cinturão era chamado Urim e Tumim. E aquele cinturão ele continha as 12 pedras, cada pedra daquela representando uma tribo de Israel. Então o sonhador, o profeta, que tinha uma mensagem ou uma profecia, quando ele falava ao povo, eles traziam aquele profeta, traziam aquele sonhador diante do cinturão que estava no peitoral do sacerdote. Agora aquele profeta, ele dava a sua profecia, ele dava o seu sonho, ele dava a sua mensagem. Meu irmão, se tinha que brilhar uma luz de uma extremidade à outra daquele cinturão. Se a luz brilhasse de uma extremidade à outra daquele cinturão de Urim e Tumim, então o que aquele profeta estava dizendo era verdadeiro. A igreja tinha que crer, aceitar, meu irmão. E hoje, o Urim e Tumim de hoje, meu irmão, é o Velho e o Novo Testamento. O Urim e Tumim de hoje é a Bíblia Sagrada. E qualquer pregação, qualquer sonho, qualquer mensagem tem que brilhar com as Escrituras Sagradas. Precisa brilhar desde Gênesis até Apocalipse. Mas, veja, meu irmão, esta geração de pessoas de hoje, eles não estão atrás da revelação, eles não estão preocupados com a palavra, não, eles estão atrás de milagres, eles estão atrás de prosperidade, eles estão atrás de vida fácil, eles não querem nada com a palavra. Nós deveríamos estar ajoelhados, clamando a Deus pela revelação correta da palavra. Porque a era de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3, ela aparece cega, nua, miserável, desgraçada, diz o Espírito Santo. Eles não estão interessados na palavra, eles não querem nada com correção. Veja o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Seus desejos. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é a fábula, meu irmão? Fábula é sonhos, mentiras, zombarias, apólogos, ficções, ilusões, mitologias. Isso são fábulas. Então eles estão substituindo a revelação, substituindo a palavra de Deus por estas fábulas, por estas ficções, por estas ilusões, por estas mitologias. Mas, meu amado ouvinte, eles estão buscando o conhecimento da palavra em suas faculdades de teologia, em seus seminários. Mas aonde é que nós devemos buscar esta revelação? Veja, você não consegue isto como se estivesse lendo um jornal, meu irmão. É uma revelação espiritual. Primeiro, você precisa ter a semente da revelação. Depois Deus lança a sua palavra, Deus lança água sobre aquela semente e aquela semente começa a florescer a vida. É revelado. Aqueles que estão interessados em aprender, agora você nunca aprenderá isso através de uma escola, de um seminário de teologia. Você nunca aprenderá isso através da teologia. Isto tem que ser conhecido por revelação. Tudo é por revelação, desde o princípio, desde o Éden. Moisés, Jeremias, Isaías, todos os profetas de Deus, Deus trouxe a palavra por revelação. E a ciência e a teologia, o diabo vem sempre dando uma interpretação, enganando as religiões com a interpretação da palavra. Mas se você é um eleito, se você é um cristão, um filho de Deus, meu irmão, se você tem em si a semente de revelação, você não aceitará nada contrário à palavra. Você rejeitará tudo aquilo que não brilhar com as Escrituras, porque o Filho de Deus, ele não aceita nada fora da palavra. Meu irmão, minha irmã, receba esta revelação em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Revelação é descobrir, tirando o véu, não é demais enfatizar. Ela quem nos faz saber quem é Jesus. Ela quem traz luz dos céus às nossas vidas. Foi ela quem nos encontrou como ovelhas e sem pastor a caminhar, almas perdidas. Revelação é a bênção celestial. Não é demais enfatizar. Ela quem nos faz saber quem somos nós. Revelação foi quem nos fez
ver o profeta neste final, trazendo luz do Evangelho para nos dar toda palavra e conselho. Revelação nos fez sair da confusão. Não é demais enfatizar da vil prisão religiosa nos tirou. Revelação é a bênção para os eleitos, revelação para destruir todo efeito da perversão e nos levar